Oi pessoal, na dica de hoje nós vamos falar sobre a resistência do ar, que é uma força que vai estar diretamente ligada às moléculas de ar. Por exemplo, quando um corpo cai de paraquedas, quando um cara cai de paraquedas, quando as gotas de chuva caem, o ar, essas moléculas de ar, oferecem uma resistência a esse movimento de queda. Essa resistência é dada através dessa força de resistência do ar. Vamos então no caso do exemplo do paraquedista. Quando o paraquedista começa a cair, o que ele começa a fazer depois de um certo tempo? Ele abre os braços. Por que ele abre os braços? Para oferecer uma maior área de contato. Tendo essa maior área de contato, significa que a resistência do ar vai ser o quê? Maior. Só que a resistência do ar não depende apenas dessa área de contato. Depende também da velocidade que esse corpo está. Quanto maior for a velocidade desse corpo, maior também vai ser essa resistência do ar. Então, quando o paraquedista vai cair, no começo da queda, ele ainda tem uma velocidade pequena. Se ele tem uma velocidade pequena, ele ainda tem uma resistência do ar sobre ele, o quê? Pequena ainda. Esse corpo tem um peso, esse paraquedista tem um peso, que é vertical e para baixo, representado por esse vetor que está em azul. A resistência do ar, representado por esse vetor pequenininho vermelho que está para cima. No caso, podemos observar que o peso é maior que a resistência do ar. Logo, a força resultante desse corpo está para onde? Está para baixo. Se a força resultante está para baixo, significa que a aceleração desse corpo também está para onde? Está para baixo. Então, o cara está aumentando a velocidade dele. Ainda está aumentando. Se está aumentando, significa que a resistência do ar está fazendo o quê? Também está aumentando. Repara agora que esse vetor vermelho é maior que o vetor vermelho anterior. Mas o peso do cara continua igual. O cara ele não engorda, ele não emagrece. O peso dele continua igual. Só que ainda maior que a resistência do ar. Logo, a aceleração continua para baixo. Repara que essa aceleração é menor que a primeira aceleração, mas ainda é para baixo. Então, o cara continua aumentando a velocidade. Ele continua aumentando a velocidade, então ele vai continuar aumentando a resistência do ar sobre ele. Até um ponto que essa resistência do ar se torna igual a quem? Se torna igual ao peso. Quando a força de resistência no ar que aponta para cima for igual à força do peso que aponta para baixo, você tem tudo que puxa para cima igual a tudo que puxa para baixo. Logo, a força resultante nesse corpo vale quanto? Zero. Se a força resultante vale zero, significa que a aceleração também vale quanto? Zero. Se você continuar com esse pensamento, que o cara vai caindo e vai aumentando a velocidade, qual é o próximo desenho que eu vou ter que colocar? Que a resistência do ar vai passar a ser o quê? Maior que o peso. Porque essa velocidade continua aumentando, a resistência do ar continua aumentando. Se ela era igual, agora ela vai passar a ser maior. Então, a resistência do ar maior que o peso, eu vou ter uma força resultante apontando para cima, logo eu vou ter uma aceleração apontando para onde? Para cima. Vamos analisar isso aqui. Se eu tenho uma aceleração que aponta para cima e esse corpo está caindo, significa que esse corpo vai passar a desacelerar, diminuir a velocidade dele. Então imagine esse paraquedista que pula de uma altura muito alta, vamos supor 30 mil pés, 40 mil pés. O que vai acontecer? Ele vai vir caindo, aumentando a velocidade dele, vai aumentando a resistência do ar, até chegar um momento que a resistência do ar vai passar a ser igual ao peso. A partir daí, a resistência do ar vai passar a diminuir. Então ele estava vindo muito rápido e começou a diminuir a velocidade. Ele vai diminuir a velocidade até fazer o quê? Até parar. E depois, ele vai subir. Então, olha como o raciocínio está completamente errado. Um paraquedista cai de uma altura muito alta, vem caindo, vem freando no ar, sozinho, sem paraquedas nenhum aberto. Vem freando no ar até parar. Depois dele parar, não contente com isso, o que ele vai fazer? Vai subir, vai flutuar. Olha que absurdo. Então, essa ideia está completamente errada. Tá, Thiago, então o que acontece? Depois que a resistência do ar passa a ser igual ao peso, a força resultante nesse cara é igual a zero e a aceleração também é igual a zero. Isso me garante que a partir desse momento a velocidade vai ser constante. É o que acontece no caso de uma gota de chuva quando toca no solo. Ela vem aumentando a velocidade, aumentando até chegar numa velocidade constante,
que é exatamente a velocidade que toca no solo. É de aproximadamente 7 metros por segundo. Na maioria das provas, repare que eu não coloquei nenhuma fórmula para vocês de resistência do ar. Na maioria das questões, quando tiver resistência do ar, ele vai te dizer que essa resistência do ar está proporcional ao quadrado da velocidade ou está somente diretamente proporcional à velocidade. Ele vai te dizer na questão como essa resistência do ar está se comportando. Ficamos por aqui. Obrigado. Até a próxima.